Boa tarde. Então, começamos a segunda mesa dessa tarde sobre políticas conservadoras e trabalho docente. Então, sobre a condução da discussão com os professores, a professora Dalila e o professor Vicente. Bom, a gente trocou um pouco da ordem, né? O professor Vicente vai começar a sua apresentação primeiro, depois a professora Dalila. Vou apresentar os professores, então. O professor Vicente é da Universidade Católica de Valparaíso, né? PUC do Chile. Ele é psicólogo, doutor em Psicologia Social pela Universidade Autônoma de Barcelona. Ele é professor titular da Escola de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso. Ele desenvolve pesquisas sobre as consequências sociais e subjetivas dos processos de flexibilização e desregulação do trabalho, com especial atenção ao impacto no trabalho docente. A professora Dalila é bacharel em Ciências Sociais e mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo. Professora titular da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal de Minas Gerais. Desenvolve estudos e pesquisas com ênfase em políticas públicas em educação, gestão escolar e trabalho docente na América Latina. Então, professor Vicente, pode começar a sua apresentação. Muito obrigado. Primero que nada, les pido disculpas, voy a hablar en español, a pesar de que me han invitado muchas veces y he podido estar acá en Brasil muchas veces, todavía no me atrevo a hablar ni siquiera en portuñol, como algunos y algunas pueden atreverse valientemente. No me atrevo, creo que me van a entender menos que si hablo en español. Así que mis disculpas y mis agradecimientos a todos quienes han participado de esta organización, a Yana, a Álvaro, que fueron quienes tomaron contacto conmigo directamente, pero también a toda la organización que está acá instalada y que está haciendo esto posible. Así que muchas gracias porque se ha constituido, yo creo, para todos los que estamos acá en un espacio muy interesante de discusión en torno a cómo el neoliberalismo se hace carne a nivel social y en el espacio educativo en particular. Yo vengo a hablar también acerca de eso mismo y vengo a hablar desde Chile. Ustedes se habrán enterado por las noticias, por las redes sociales, que este no es un tiempo normal para nosotros. Desde hace ya casi, se van a cumplir 5 semanas, en Chile se ha iniciado una movilización muy potente, que la iniciaron estudiantes secundarios, como señaló Verónica López esta mañana. La iniciaron estudiantes secundarios. La imagen que pueden ver a su derecha es un mural que está en Valparaíso y que homenajea eso, ese acto con el cual los estudiantes secundarios empezaron a pasar arriba de los torniquetes del metro, saltándolos en un acto de protesta masiva en Santiago inicialmente, en relación al alza de pasajes del metro. El alza no afectaba directamente a los estudiantes secundarios, pero fue la gota que rebalsó el vaso en relación a una serie de procesos de radical neoliberalización que hemos vivido nosotros en Chile en nuestra cotidianeidad, que afecta la precarización del trabajo. La mayor parte de los trabajadores, casi el 70% de los trabajadores, no cuenta con estabilidad laboral y cerca del 50-60% ni siquiera cuenta con un contrato laboral. En Chile se fomenta mucho el emprendimiento como buena nación neoliberal.
y bajo la figura de emprendimiento se encubren varias formas de trabajo asalariado, dependiente, que para abaratar costos para el empresario se encubren bajo formatos de vínculo laboral en la cual el trabajador le vende servicios, su trabajo es un servicio que le vende al empresario. Como se decía recién en la mesa anterior, no tenemos una previsión asegurada, al contrario, tenemos que ahorrar en un ahorro para el cual nos cobra un impuesto que no va al Estado, sino que va a las empresas. El 2% de mi salario va directo en utilidades a empresas privadas, que son las que administran los fondos de pensión. 2% utilidades y un 8% a ahorro que ellos administran invirtiendo en sus propias empresas. Lo administran bastante mal, porque si yo tuviera mi dinero, el dinero que yo ahorro mes a mes, que sale de mi salario, debajo de mi colchón, tendría más dinero que el que tengo ahora. Esto es un sistema que instaló Pinochet de pensiones, de previsión, que fue hecho para dinamizar el mercado, sobre todo el mercado accionario. Pocas empresas controlan un volumen enorme de dinero que proviene de los trabajadores para invertir en sus propias empresas. Y las utilidades nunca nos llegan a nosotros, siempre les llegan a ellos. Las empresas de previsión, que se llaman AFP, administradoras de fondos de pensiones, aumentan cada año sus utilidades en un 50 a 100% cada año. O sea, el 2016 al 2017 incrementaron utilidades en un 60%. Del 2017 al 2018 incrementaron, en relación a los incrementos anteriores, otro 80% y así. El sistema de salud también está privatizado. Nosotros vivimos en la precarización de la vida. Y esa precarización de la vida se ha constituido en el supuesto triunfo neoliberal. Es curioso que el Banco Mundial dice que nosotros tenemos un 6% de pobreza. Sin embargo, la CEPAL dice que es sobre el 26%. Esto todo depende del indicador, todo depende de la cifra que tú utilices. Chile, los políticos se han convertido además en los grandes haces de las cifras. Nosotros vivimos en función de indicadores, los indicadores de la OCDE, del Banco Mundial y otros. Pero eso no tiene nada que ver con lo que es la realidad cotidiana. Y lo que está ocurriendo en la calle, en Chile, hoy, a esta hora, en que está la gente marchando, protestando en el centro de Valparaíso, en el centro de Viña del Mar, en el centro de Santiago, ahora, así como ha sido todos los días durante 5 semanas, tiene que ver con eso. Y eso lo iniciaron los estudiantes. Y no es raro que haya sido iniciado por los estudiantes, pues efectivamente este proceso de neoliberalización radical ha tenido uno de sus campos de experimentación y de modelamiento, ha tenido la educación como uno de sus campos privilegiados de experimentación y modelamiento. Efectivamente, yo quiero hablar particularmente de una de las formas principales que ha adquirido el neoliberalismo en el Chile contemporáneo, que tiene que ver con la nueva gestión pública, el nuevo management público, también conocido como gerencialismo o managerialismo. Pues es el gerencialismo o managerialismo una de las principales modos prácticos mediante los cuales el neoliberalismo se ha hecho carne en el espacio cotidiano de la vida social y de la vida de la escuela. El neoliberalismo se viene a imponer con mucha crudeza a través del golpe militar. Como dice Tomás Mulián, un sociólogo chileno, la dictadura de Pinochet fue primero una dictadura contrarrevolucionaria
contra la revolución que encarnaba Allende, pero en realidad venía arrastrando todo un proceso social bastante más amplio, que incluso involucró gobiernos conservadores como el de Jorge Alessandri, en el cual ocurrieron procesos como la reforma agraria o nacionalización del cobre, ¿no? Durante varios gobiernos se fue generando, potenciando una suerte de estado de bienestar, algo así, cada vez más hacia allá. Sin embargo, el golpe militar no solo corta con eso, como a través de una dictadura contrarrevolucionaria, sino que prontamente se instala como una dictadura revolucionaria. ¿Cuál es? Y con la fuerza de la sangre, ¿no?, derramada en las calles, impone el neoliberalismo. Ahí pueden tener a Milton Friedman aconsejando a Pinochet el año 75. Es una imagen bastante interesante. Desde ahí se inician los procesos de modernización que van a incluir entre los ejes fundamentales la transformación de todas lo que son las regulaciones laborales, lo que es la seguridad social y el campo de la educación. Según Friedman, el campo de la educación debía ser un objeto primordial en este proceso revolucionario de la revolución neoliberal. Cuando llega la democracia, nosotros teníamos un lema que era Chile, la alegría ya viene. A lo mejor vieron la película de El No, que incluso fue postulada al Oscar. En Chile la dictadura termina con un plebiscito en que la gente vota sí o no. Hubo una campaña publicitaria por el no a Pinochet, para que no continúe Pinochet. Y había un himno que se hizo, era como un jingle publicitario, una canción de publicidad que decía: Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene. No soy un buen cantante. Cuando se decía Chile, la alegría ya viene, todos pensábamos en esta vuelta a un estado de bienestar, de derechos sociales, el acabar, entre otras cosas, con la Constitución de Pinochet de 1980, en el cual el Estado queda como un Estado subsidiario y todos los servicios públicos deben ser proveídos por empresarios privados, a no ser que una ley orgánica constitucional diga lo contrario. Es decir, aquí el nuevo management público, el nuevo management público está garantizado constitucionalmente, afirmado constitucionalmente. Me dicen que ya tengo 10 minutos, así que voy a tener que ir muy rápido porque voy en mi segunda diapositiva. Bueno, no llegó la alegría, llegó el Banco Mundial con todas sus premisas. Y esto se ha hecho muy fuerte en el campo de la educación. Managerialismo. ¿Qué hay detrás del managerialismo? Individualización de lo social, el emprendedor como un modelo de sujeto. Esto incluye responsabilización individual. Los derechos sociales son reemplazados por oportunidades. El Estado no tiene el deber de garantizar derechos, sino de ofrecer oportunidades que deben ser aprovechadas o no por los individuos. La estabilidad y seguridad laboral daña la iniciativa individual. Por ello, la precarización de la vida se convierte en el modo de activar a los sujetos. Aquí se habla de la activación de los sujetos. Si tienes seguridad, los sujetos, dice el dogma, van a estar ahí siendo no solo a beneficio solo esperando los beneficios del Estado. En cambio, si no tienen derechos, van a tener que aprovechar las oportunidades, no activarse como buen emprendedor. El gerente de empresa se transforma como un ícono de organizador eficiente de lo social. Requiere autonomía y autoridad para su toma de decisiones individual. Aquí el gerencialismo tiene mucho que ver con esto. El gerente se transforma como el ícono para el cual se exige autonomía y autoridad. Y
por el otro lado, políticas focalizadas y seguridad y orden público se transforman en la estrategia de contención social justamente para los marginados. Voy a ir más rápido. Es en este contexto en el cual se ha construido política educativa en Chile. Chile, el mejor alumno del Banco Mundial, incluso el Banco Mundial lo ha dicho más de una vez. En esta diapositiva hay una cita que ya la he mostrado varias veces de un documento del Banco Mundial que nos interpela a toda Latinoamérica, que se llama Profesores Excelentes. Las altas tasas de ausentismo docente en toda la región de América Latina y el Caribe y las observaciones de clases que indican que los profesores a menudo están muy poco preparados para usar los tiempos de clase de forma eficaz, son una muestra de que las presiones que sienten los profesores para actuar de manera responsable suelen ser muy débiles. Aquí un paréntesis. Ausentismo. Yo soy psicólogo del trabajo. Cuando estamos ante una organización que tiene altas tasas de ausentismo, de manual de psicología del trabajo, la hipótesis es que hay malas condiciones o mal clima laboral. No es lo que piensa el Banco Mundial. Luego habla de observaciones de clases que ellos realizaron. Si tú ves las pautas y uno puede acceder a ellas, ahora ya no están públicas, pero en algún momento estuvieron, el uso de tiempo eficaz es uso de tiempo instruccional unidireccional. Nosotros que estudiamos teorías del aprendizaje también podemos discutir eso. Lamentablemente aquí son teorías del aprendizaje bastante antiguas. Entonces, es el uso de tiempo eficaz, instruccional unidireccional. Cuando el profesor se detiene a preguntarles qué le ha pasado a los niños en su vida cotidiana, eso no es eficaz y eso estaba castigado por estas pautas. Pensemos que son los profesores de las escuelas más vulnerables de Latinoamérica. Estas altas tasas de ausentismo y el uso de tiempo poco eficaz dicen, ¿no?, son muestra de que las presiones que sienten los profesores para actuar de manera irresponsable suelen ser muy débiles. Entre las estrategias para reforzar la rendición de cuentas, ¿no?, el accountability, se incluyen medidas para reducir o eliminar la estabilidad laboral docente, aumentar la supervisión de parte de los directivos y empoderar a los clientes, esto es textual, padres y estudiantes para supervisar o evaluar a los profesores. Esto es lo que propone el Banco Mundial. Y así lo hemos hecho muy bien en Chile. Varias leyes, da lo mismo el gobierno, si se dan cuenta, 2008-2009 Bachelet, 2011 Piñera, en sus primeros gobiernos. Estas leyes son leyes que han ido aumentando la rendición de cuentas, dando más fuerza a los sistemas de evaluación estandarizado en el espacio escolar. Aquí hay un artículo de la Ley de Aseguramiento de la Calidad, no lo voy a leer, pero el artículo es muy claro en señalar que para garantizar calidad se necesita un conjunto de políticas, estándares, indicadores, evaluaciones, información pública, fiscalización de establecimientos, procesos de evaluación, inspección, pruebas externas de carácter censal. Además, se requiere consecuencias. En efecto, rendición de cuentas con altas consecuencias es lo que se ha ido forzando en el espacio escolar. A través del sistema de aseguramiento de calidad, el CIMSE, esta prueba censal de aprendizaje que tiene su mayor ponderación en lo que es aprendizaje en matemática y lenguaje, es usada para clasificar a los establecimientos en estas categorías. Aquí es muy importante que si bien hay una cierta diferenciación por nivel socioeconómico, es demasiado gruesa y no logra distinguir a las escuelas que están en los niveles más vulnerables del país. Entonces, siempre las escuelas
de desempeño insuficiente, del nivel más bajo, son las escuelas que atienden a los estudiantes más pobres. Esas escuelas, si mantienen esos resultados, van a ser cerradas. Eso dice la ley. Y los estudiantes van a ser reubicados de preferencia en escuelas privadas con financiamiento estatal. Los efectos de esta ley han sido bastante fuertes, porque han hecho que los profesores se orienten a entrenar a sus estudiantes para estas pruebas, ¿no? No se mejoran las prácticas y desempeños, solo mejoras de corto plazo debido a este entrenamiento para responder a estas pruebas. Además, se reemplaza la lógica del aprender por la de lograr resultados. Las comunidades se empiezan a desarticular porque es mucha la atención que recibe la comunidad. Hoy se está aplicando el SIMS en Chile a pesar de esta movilización. El Ministerio de Educación dijo que aún así era necesario aplicarla. Da lo mismo el contexto. Lo que importa es responder al estándar. Las escuelas más vulnerables han estado fuertemente ahogadas por este énfasis en la rendición de cuentas, son ellas las que obtienen peores resultados. Desarticulación de la comunidad escolar, segregación, clasificación y responsabilización al interior de la escuela. Las escuelas empiezan a segregar a los estudiantes que les va mal. Los niños tienden a irse, por lo tanto, empiezan a desertar de la escuela. Ha habido una alta deserción escolar. Hoy hay más niños fuera del sistema escolar que antes. Y en parte esto se debe a la presión por la rendición de cuentas. Y los niños que se cambian de las escuelas más pobres a otras escuelas, dado la ley de inclusión que aumenta el precio del voucher, ¿no? En Chile tenemos un sistema de voucher de financiamiento. El niño más pobre vale más dinero que el niño de clase media. Entonces ahora las escuelas que antes se dedicaban a solo niños de clase media, ahora van buscando niños pobres, porque valen más. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Estos migrantes vulnerables hoy están mucho más segregados, según la investigación empírica, en estas nuevas escuelas. La idea de los migrantes vulnerables no es mía, es de otros investigadores que están ahí citados. En paralelo, a los profesores se les ha ido aplicando la ley de carrera docente, que viene un sistema de evaluación del desempeño docente en función de estándares de desempeño. La mayor parte del peso de la evaluación al profesor está puesta en una grabación que se le hace al profesor en la escuela. En esta grabación, el profesor debe mostrar que responde a los desempeños esperables para cada nivel educativo. La grabación es vista por observadores que no conocen la escuela. Es decir, con esto se espera garantizar que las muestras de desempeño real respondan a los estándares y que la evaluación justamente se base en estándares y no en interpretaciones basadas contextualmente, ¿no? El observador de la grabación, insisto, no conoce el contexto de la escuela. Esto garantiza que el desempeño del profesor sea clasificado en los estándares bajo esta lógica más neutral y descontextualizada, muy propia del New Public Management. Según eso, se encasilla a los profesores en tramos de carrera y en función de eso se les garantiza un salario. Cuando se instala esta ley, se aumentan los salarios de todos los profesores. Y eso implicó, en cierto sentido, una desmovilización del profesor. No voy a leer esta cita, es una cita del Ministerio de Educación que muestra que esto sería muy exitoso. Curiosamente, las muestras de éxito que indica la cita no es de un profesor que se queda en el aula, sino, entre otros, de un profesor que se transforma en consultor o en asesor del alcalde. Es una cita textual que está ahí. En educación, lo que les he ido contando es solo una muestra de ciertas políticas
manageriales en educación en Chile. Yo partí diciendo que lo que ocurre en educación es parte de lo que está ocurriendo, de lo que han sido las políticas con las cuales se ha buscado organizar a la sociedad en Chile en su conjunto. Lo que ocurre en educación es una muestra de esto. En general, la investigación social, la mayor parte de los investigadores sociales, no todos por suerte, la mayor parte de los investigadores sociales decían que la precarización junto con esta individualización hacían que fuera impensable cualquier rechazo colectivo, cualquier movilización colectiva. El PNUD, el Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo Humano, señalaba la sociabilidad en Chile se caracteriza por lazos débiles y flexibles, en vez de fuertes y sostenidos, lo que genera dudas sobre la sustentabilidad del desarrollo humano. Incluso concluye que es la individualización social acompañada de privatización la principal característica del Chile contemporáneo. El único sostén de la propia vida es el esfuerzo personal, el trabajo cotidiano, el sacrificio diario. No hay deudas ni reciprocidad. ¿Para qué construir proyectos comunes cuando el único referente de sentido es lo que me pasa a mí? Supuestamente este proceso de rendición de cuentas también en el campo de educación y de individualización del trabajo docente, vinculado a mejoras salariales en función de desempeños individuales, acarrearía también la individualización en la educación. Este ha sido el relato de las transformaciones sociales en el Chile contemporáneo, un relato de individualización y precarización de sujetos y del lazo social. Sin embargo, en los espacios locales, concretos y cotidianos, esta individualización no se ha dado así. Y en los espacios más subterráneos de nuestra sociedad y de nuestro sistema educativo, no han dejado de construirse nuevas solidaridades y nuevos espacios colectivos. Aquí una cita de un cuaderno de campo en relación a la evaluación docente. Hoy llegaron los del ministerio a grabar la clase del profesor ZZ. Cuando nos acercamos, nos dimos cuenta que los niños de esa clase de entre 8 y 10 años, esta era una escuela muy vulnerable de Santiago, llegaron todos peinados, vestidos muy bien. Le preguntamos a los niños si el director o el profesor le habían pedido venir arreglados, así como elegantes, ¿no? Y nos dijeron que no, que lo hacían porque hoy evaluaban a su profesor. Es nuestro profe, hay que defenderlo. Eso es lo que ha estado pasando en el Chile subterráneo. El Chile que no aparece tampoco en los grandes relatos sociológicos de la individualización, pero que ha estado ahí siempre y que nosotros en los congresos de Redestrado hemos estado diciéndolo una y otra vez y hemos estado con los colectivos que han ido construyendo esto en estos espacios cotidianos. A pesar de esto, las políticas educativas han reforzado la rendición de cuentas. Aquí están las metas que se quieren instalar en el nuevo sistema de educación pública. Más rendición de cuentas, más metas. Y luego la ley Aula Segura. Ahí ustedes pueden ver un aula muy segura, ¿no? Con los carabineros dentro de la sala de clases. Esto es Chile, esto es fines del año pasado, la ley Aula Segura, que criminaliza al estudiante que opina distinto. El proceso de expulsión, que es lo que regula la ley Aula Segura, la ley Aula Segura es una ley de expulsión de estudiantes, en que el director es el que decide expulsar al estudiante, no tiene que darle cuenta a nadie. El estudiante, junto con su apoderado, puede presentar una apelación por escrito que resuelve el mismo director, como el gerente máximo, ¿no?, para el cual se debe reclamar autoridad para gobernar esta comunidad. Curiosamente, los partidos socialistas y demócratas cristianos expandieron el poder
del proyecto que propuso el gobierno de derecha, porque el proyecto del gobierno de derecha era contra estudiantes. Bueno, la socialdemocracia, los socialistas chilenos dijeron también debería ser para los profesores, también se debería expulsar a los profesores. Sí, muy bien, estamos todos de acuerdo. Y hoy esto también, el director también podría expulsar a los profesores que fueran problemáticos, bajo su solo argumento. No requiere, insisto, no hay ninguna instancia superior. Solo debe informar a la Defensoría de la Niñez. Informar, pero la Defensoría de la Niñez no puede hacer nada. Solo sistematizar la información. No es raro que hayan sido esos niños criminalizados por la ley de aula segura los que empezaron este proceso, que es la movilización que hoy estamos viviendo en el Chile contemporáneo. En efecto, fueron ellos y ellas quienes saltaron los torniquetes del metro, rechazando el autoritarismo con el cual se impone un orden social privatizador y precarizador. La represión encendió la mecha, que hasta ahora no se apaga, de un pueblo luchando contra la precarización de la vida garantizada por la Constitución y por la colusión de las élites empresariales y políticas en el Chile contemporáneo. Piñera rápidamente dijo estar en guerra contra un enemigo grande e implacable. Efectivamente tenía razón. Sacó los militares a la calle, agaseado y disparado a nuestras niñas y niños, a nuestros ancianos. Ya llevamos cerca de 30 muertos, 2.400 heridos según la última estadística del Instituto Nacional de Derechos Humanos, 760 niñas y niños detenidos, 230 personas ciegas por balas dirigidas a los ojos, más de 340 personas torturadas, incluyendo vejaciones sexuales que han sido ya judicializadas. 300, hay muchos más, los números son mucho más altos porque son muchos los casos que no están judicializados. Yo estoy hablando de 340 casos de torturas y vejaciones sexuales judicializados. Incluye violaciones a menores de edad realizadas por nuestras fuerzas del orden y la seguridad. Y a pesar de todo, la calle continúa hablando. Son casi 5 semanas y seguimos marchándonos, reuniéndonos asambleariamente, creando algo nuevo que ni siquiera nosotros sospechábamos. El enemigo de nuestro presidente, como él mismo dijo, es grande e implacable. Nuestras formas de movilización y de liberación han emergido en todos los rincones de nuestra sociedad y de nuestra geografía. Esto está ocurriendo en los pueblos más pequeños del país. Asambleas deliberantes las vimos ya el año 2006, en el llamado Pingüinazo, cuando nuestros estudiantes de las escuelas más pobres del país se reunían y empezaban a leer las leyes e incluso a leer la Constitución, formulando incluso propuestas constitucionales. Eso ya lo conocimos. Los colectivos de trabajadores, que incluían los colectivos de docentes, poco a poco han ido construyendo e instalando el espacio asambleario como autoridad última. Y también nos han enseñado que estos procesos, que estos diseños políticos asamblearios sí son posibles. Hoy en todo Chile se hacen cabildos. Las voces y opiniones que fluyen en este espacio más racional y argumentativo reconocen a la movilización en toda su forma, desde la manifestación pacífica hasta el encapuchado, ¿no? El que lleva la capucha y que está en primera línea, que está ahí disparando piedras. En Chile ya casi no se usa muy poco la molotov, pero es más que nada la piedra y el enfrentamiento directo. Esos, los que están en primera línea, también son reconocidos por los cabildos, en los cuales participa gente que no está a veces marchando. En este espacio deliberativo se levantan cuáles son
deben ser los principios de una nueva constitución, cómo deben hacerse. Y son miles de cabildos repartidos por todo Chile, organizados en plazas, clubes deportivos, escuelas, juntas de vecinos. Nadie tiene la cuenta, pues son autoconvocados. Esto es clave, pues en esto reside el profundo rechazo que la calle ha tenido en relación al acuerdo político de la semana pasada. Ese acuerdo político dice que la Asamblea Constituyente sería compuesta bajo el mismo sistema electoral que privilegia a los partidos. No podrían participar ciudadanos de esos cabildos. La señora jubilada que quería mi cabildo escoger para ir a la Asamblea Constituyente no puede participar, solo van a participar los mismos partidos políticos que conforman hoy la Cámara de Diputados. Y eso la calle no lo quiere. Y eso nuestros políticos no lo pueden entender, pues no entienden este proceso que se está construyendo en la calle, en esos espacios subterráneos que hoy gritan fuertemente. Se hablaba de esta narrativa individualizante, se dijo que la individualización social no permitiría ningún tipo de articulación colectiva con un horizonte social, pero estaban equivocados. Aquí estamos, y esto se venía construyendo por debajo desde hace mucho tiempo, a pulso en distintos espacios, y el espacio de la escuela pública ha sido fundamental. Profesores y estudiantes en esto están siendo clave, en esto que es construir una nueva sociedad para Chile, que hoy la estamos haciendo desde la calle, y hoy están ahí en la calle enfrentando a los policías, ahora en este momento. Muchas gracias. Obrigada, professora Vicente. Acho que dando continuidade, depois eu faço meus comentários. A professora Dalila, então. Obrigada, Simone. Boa tarde. Eu quero, antes de tudo, agradecer o convite para participar deste encontro, que está sendo muito especial, um encontro de formação, como já foi manifestado aqui hoje pela manhã, pelo Fernando. Agradecer a Iana, ao Álvaro, a Simone. Na realidade, a gente faz parte de uma cooperação em pesquisa já de muitos anos. Então, eu tive como um compromisso esse ano estar presente aqui, independente das dificuldades. Até quero aproveitar para dizer que na minha apresentação agora, por dever de ofício, eu devo dizer que sou professora visitante da Universidade Federal da Paraíba, né? Devo fazê-lo porque foi essa universidade que me liberou para estar aqui hoje, não mais a UFMG, onde eu continuo como voluntária. Então, quero parabenizar a iniciativa desse evento. De fato, dizer que é a primeira vez que eu me debruço sobre o tema políticas conservadoras e os docentes. Já dividi muitos momentos, compartilhei muitas mesas com o Vicente, sempre conversando sobre os docentes, as políticas de responsabilização, mas essas reflexões que eu trago aqui hoje, então, elas são novas, na realidade, assim, eu estou meio pensando alto, e peço desculpas nesse sentido, não fiz nenhum PowerPoint, porque não tem nada acabado, não é resultado, a não ser das minhas reflexões mesmo, desses tempos aí que a gente vem enfrentando. Então, tomando o tema da mesa, eu começo pensando que se essas políticas conservadoras que nós já vimos aqui, né, desde ontem, com a brilhante conferência da minha amiga Miriam, e passando pelas muitas mesas, elas estão expressas em diferentes movimentos, campanhas que atuam no sentido de naturalizar certos comportamentos, atitudes e valores, e que vão gerando um senso comum. Eu estava reparando, todas as mesas falaram desse senso comum, todas as mesas, né? Os hispânicos no sentido comum, que é a tradução do senso comum, e hoje o Gandim, na última mesa, até foi no conceito que eu também, sempre que vou falar de senso comum, utilizo o conceito gramsciano, um dos poucos conceitos do Gramsci que eu utilizo, de pensar o senso comum como um mosaico, né? como aquilo que o Gandim tratava. Nesse sentido que nos chamava atenção a Miriam, desse senso comum e tornando aceitável o que seria inaceitável, né? Nesse sentido que chegam até a gente, essas políticas. Então,
a minha pergunta primeira é como pensar essas políticas no âmbito da educação. Nós vimos que elas não estão no âmbito da educação só, não é? Elas estão numa perspectiva muito mais ampla, que elas chegam até nós. E a minha hipótese é que essa discussão traz em seu conjunto, envolvendo diferentes movimentos, projetos e propostas no âmbito da educação, que vão desde a escola sem partido no Brasil até o homeschooling, que depois, se tiver tempo, podemos até falar um pouquinho mais dele, que eu já me debrucei mais sobre ele que do primeiro projeto, e numa complexidade de fatores que, por meio de distintas estratégias, vão fragilizando o contexto escolar e o trabalho docente. Então, para discutir isso, eu trago aqui 4 estratégias, o que não significa que não tenham outras e que sejam exatamente essas, mas 4 estratégias para a gente pensar como esse movimento vai se instaurando no campo educacional, ou mais objetivamente no espaço escolar. A primeira seria desviar as atenções dos reais problemas educacionais e sociais. Então, esse movimento Escola Sem Partido chega dentro da escola nesse sentido, de desviar a discussão, tirar o foco daquilo que seria a discussão mais importante. Ela reduz o debate em educação a uma discussão moralista, com visões anacrônicas sobre a educação. É tão anacrônico que esse governo recupera o sistema fônico, não é, para a alfabetização. E outro dia, vendo uma entrevista do sujeito que foi contratado, porque é uma pessoa aqui do Rio Grande do Sul, de um Instituto de Neurociência, vendo uma entrevista dele na Globo News, ele dizia o debate era entre ele e uma das figuras mais fantásticas da nossa área, e ela não tem a mesma presença midiática que ele, e para o telespectador comum é como se ele tivesse ganhado o debate, né? Ele dizia, não, o problema é que as nossas alfabetizadoras, elas hoje alfabetizam sem qualquer método. Elas vão alfabetizando assim na base da intuição. Então, desde essa recuperação de propostas anacrônicas, de visões anacrônicas sobre educação, restringindo o papel da escola à transmissão de conhecimento para uma sociedade imaginada, fundada em valores tradicionais, porque é uma sociedade imaginada, essa lá também saudosista, né, da família heterônoma, enfim, onde os papéis estão muito definidos. E aí eu vou buscar nada mais que Durkheim, para dizer que a gente não precisa nem muito longe para rebater essa primeira estratégia. O Durkheim nos ensinava em educação e sociologia que não podemos pretender educar os nossos filhos com ideias passadistas ou futuristas, porque a sociedade se vingará dele. Então, a escola ela tem que responder à sociedade que ela está inserida, não é? E aí, essa discussão, ela toma o lugar, então, de um debate, do debate que deveria ser feito na educação sobre as desigualdades sociais do país, sobre as condições socioeconômicas que apresentam um alto grau de desigualdade e exclusão, oriunda de um modelo altamente concentrador. O Brasil é o 10º país mais desigual do mundo, no último relatório do PNUD. Está localizado na região mais desigual do planeta, que é a América Latina, baseado em uma forte exploração de uma massa de trabalhadores assalariados mal remunerados. Ontem foi colocado aqui pelo Mauro, não é? Quanto é que ganha o trabalhador brasileiro? De uma grande informalidade laboral que é acentuada nos últimos anos pelos altos níveis de desemprego. Ou seja, a discussão sobre uma estrutura social hierárquica, autocrática, patriarcal e racista, porque a escola é o lugar do sujeito tomar contato com isso, não é? Pensar sobre o seu lugar no mundo, em que estrutura que ele está envolvido. Isso impede a discussão, então, também dos reais problemas que são atinentes à educação. A baixa taxa de escolaridade da população e o grande contingente de brasileiros que continua fora da escola. Só a população entre 15 e 17 anos é quase cerca de 3 milhões de jovens que não têm acesso à escola. Não é que não têm acesso ao ensino médio. Eles deveriam estar no ensino médio, mas muitos deles nem concluíram o ensino fundamental, né? Então, de um sistema educacional desigual, fragmentado, que nós temos e que foi herdado, né, que historicamente
é dado por uma fragmentação, é caracterizado por uma fragmentação que é em grande medida explicada pela estrutura federativa do país, onde a responsabilidade da oferta educacional fica justamente com os entes federados mais fracos, os municípios e, em segundo lugar, os estados. Das precárias condições de infraestrutura das nossas escolas, tem um estudo do Neto, Francisco Neto, lá da UNB, que mostra que mais de 50% das nossas escolas estão dentro de uma faixa. A partir de um estudo que eles fizeram, eles estabelecem três faixas de infraestrutura para as escolas, e eles, digamos assim, a primeira seria precária. Essa primeira faixa, cerca de 50% das nossas escolas estão dentro dessa primeira faixa, de uma infraestrutura que não oferece o mínimo necessário para um bom acolhimento. Da precariedade do atendimento escolar para os mais necessitados, sobretudo nesses meios mais vulneráveis, da carência de uma assistência estudantil, das condições de trabalho dos professores, da sua baixa remuneração. Nós sabemos que cada um desses itens aqui daria uma discussão enorme, né? Nós sabemos que cada vez mais, com o piso salarial, o salário dos nossos professores e suas carreiras passaram a ser cada vez mais comprometidas. Enfim, em uma escola, problemas oriundos de um sistema escolar que nunca chegou a oferecer uma escola republicana. Nós nunca tivemos a mesma escola para todos. E, portanto, essa escola que nunca foi republicana também nunca foi laica. E, por isso, ela é tão permeável a esse tipo de discussão, né? Qualquer um pode entrar dentro da escola fazendo valer o seu ponto de vista, a sua forma de explicar o mundo. Para ir rapidamente à segunda, já que são 4, a segunda estratégia seria, então, que esse debate chegue até a escola com o propósito de atacar a autonomia docente, atacar a sua capacidade de pensar do professor e de refletir criticamente. Ontem a Marta abordou bastante isso, o que ela chamou de desintelectualização do trabalho docente. Ou seja, nós sabemos que está na origem da profissão, né, da função professor, autonomia. Nós não podemos ensinar engessados ou... Não é esse o papel do professor, né? O professor é aquele que tem um saber próprio dele, que é o saber justamente de transmitir um conhecimento que não foi elaborado por ele, mas que, ao fazê-lo, ele tem ali uma estratégia que é o que dá a ele a sua especificidade no fazer docente. Esse propósito, então, ele vem por meio de campanhas que estimulam os estudantes a filmar as aulas dos seus professores, a os denunciarem sempre que estiverem supostamente saindo dos temas e conteúdos técnicos que ensinam para fazer a defesa de alguma posição dita político-ideológica, ou que abordem assuntos concernentes a gênero e sexualidade. Vocês devem ter ouvido falar de um acontecimento em Belo Horizonte. Minas Gerais costuma ser muito palco dessas questões bem reacionárias, deve continuar sendo o estado mais reacionário do Brasil, não é? Paraná é mais à direita, mas o mais reacionário é Minas Gerais. A tradicional família mineira não quer perder o seu título. Envolvendo aquele humorista do Vivier e uma escola particular confessional de Belo Horizonte, Colégio Loyola, não é? Onde os estudantes agiram de forma muito casuística, bastante oportunista, num exame que eles não foram bem, cujo texto era do Vivier. E as famílias encamparam essa questão. Bom, foi um grande escândalo. Então, esse tipo de conduta estão respaldadas em um discurso sobre a função da escola. Tomam a função da escola como uma instituição que deve qualificar as crianças e jovens para o futuro, aquela ideia de que a escola forma para o futuro. Mas qual o futuro, como indagava ontem a Miriam? Para um emprego que a gente nem sabe que emprego é este. O dito mercado de trabalho do século XXI, não é? Ou para o empreendedorismo, enfim, para a dita sociedade do século XXI. Fundada numa justiça meritocrática, onde a culpabilização e responsabilização dos professores pelo desempenho dos estudantes é o mais forte, como já mostrou aqui o Vicente, né, toda a exposição do Vicente em cima desse modelo de como ele funciona. Se os estudantes não vão bem nos testes, a culpa
é dos professores. Antes de perguntar o que acontece com esses estudantes, primeiro se culpa os professores pelo fato de que eles não aprenderam. Essa discussão, ela está, então, fundamentada numa ideia de que a qualidade na educação é algo neutro. Algo neutro e agora estabelecido, e cada vez mais estabelecido, de fora da escola, de fora do sistema escolar. E depois dos anos 2000, né, exatamente do ano 2000, a gente passou a ter uma única régua para dizer o que é a qualidade na educação, que é a proficiência do PISA. E isso é algo muito perigoso. Por mais banal que pareça ser essa discussão, pelo quanto a gente fala dela, nós estamos vivendo um regime totalitário. Existe uma discussão sobre a nova gestão pública, existe um modus operandi da nova gestão pública. E no campo educacional, uma verdade imposta pelo PISA, como um regime de verdade amparado pelos números, pelas estatísticas, em que ninguém pode falar contra. Ninguém pode falar contra isso. Se falar contra, eu vivi uma situação, como presidente da Amped, que algumas vezes eu me reporto a ela, em que eu estava numa audiência com um ministro, um dos ministros do governo Dilma, da educação, e nós fomos falar contra o PNAEC. A gente foi lá levar uma discussão contra o PNAEC. Né? O que era isso? Recuar no tempo e voltar a estabelecer a idade certa para as pessoas aprenderem a ler. E esse ministro, hoje companheiro, hoje está aí, companheirão nosso nas lutas, né? Mas naquele momento ele era o ministro, investido da sua autoridade hierárquica, virou para mim e falou: professora, eu não estou entendendo, assim, bem ironicamente. A senhora é contra os meninos aprenderem a ler com 8 anos de idade? Ou seja, a forma desse senhor se referir a mim foi uma forma autoritária, de tentar me calar para dizer: este é o regime de verdade. Se você discorda desse regime, você está fora do plano. É esse totalitarismo que nós estamos vivendo hoje em relação ao PISA. O PISA, como instrumento de circulação de políticas que circulam em âmbito internacional, ele passou a ditar o que é o conhecimento válido no mundo. No mundo. Tem uma célebre frase do Schlecher, que é o responsável pelo PISA, o diretor da OCDE. Ele, numa reunião com mais de 150 ministros de educação, ele começa essa reunião dizendo: um chefe de Estado, um decisor político, que não tem dados, ele não tem o que dizer. Ou seja, a OCDE, primeiro, generalizou a crise da educação. Primeiro, ela fez generalizar uma ideia de que todos os países do mundo vivem uma crise da educação, inclusive os Estados Unidos. Né? Porque agora o PISA, agora a OCDE quer ensinar os Estados Unidos como é que os Estados Unidos formam a sua força de trabalho. Mas, ao mesmo tempo que ela generaliza a crise da educação, que é a sua primeira estratégia, ela cria o remédio para essa crise. Né? Ela apresenta, então, as soluções para sair da crise. Tem um trabalho de uma professora norte-americana, Radhika Viruru, em que ela vai mostrando, ela vai analisando as provas do PISA em diferentes momentos nos Estados Unidos, para mostrar que o conteúdo das provas do PISA é um conteúdo racista, heterônomo. Tem uma das historinhas que ela analisa, que é uma beleza, que ela vai mostrando uma história de um piquenique, uma coisa assim para criança, um piquenique na floresta. E vai acontecendo uma sucessão de coisas que, no final, a moral da história é perigoso fazer piquenique na África. Não é? Quer dizer, mais ou menos isso, assim, sendo aqui muito rápida, premida pelo tempo. Ou seja, pensar que esse conteúdo do PISA é um conteúdo técnico, um conteúdo neutro, ele está longe de ser isso. Nós precisamos chegar mais perto dessas questões e nos interrogarmos sobre elas. O Biesta, que também foi bastante lembrado ontem na mesa da Marta, acho que por ela e pela outra colega, o Biesta tem dito que a tarefa última da educação é ajudar as crianças e jovens a estar no mundo, criticando justamente essa vertente, né? E de estar lá como adulto. Esse tem sido, digamos, essa tem sido a tarefa última da educação. E ele vai dizer que o que a gente está vivendo hoje no mundo é uma reconfiguração dessa função da escola,
quase que uma deterioração dessa função, muito calcada numa nova linguagem que ele chama de learnification, que tem sido traduzida por nós como... Já não lembro, eu não pus aqui em português. Não é aprendizagem, aprendente, uma coisa assim. É uma palavra que não existe, é um neologismo. Ele vai mostrando, algo que também aqui já foi discutido, como que esse discurso sobre aprendizagem, ele vai esvaziando o conteúdo sobre educação. Ou seja, na nossa realidade, nós poderíamos dizer sobre o direito à educação. A defesa da aprendizagem no contexto brasileiro, ela é contrária ao direito à educação. Porque quem não aprende no Brasil, segundo esses padrões, são os que não têm direito à educação no país. Ou tem direito, um direito muito precário, uma escola muito precária, porque é histórico na sociedade brasileira, é histórico no sistema educacional brasileiro, oferecer uma escola pobre para os pobres. A vida inteira foi assim. Não é? O dia que for diferente, aí nós vamos saber se a educação tem mesmo capacidade de mudar alguma coisa. Então, ele vai dizer que esta linguagem da aprendizagem é uma linguagem mais pobre, porque, ao contrário da linguagem da educação, ela é sempre vazia de conteúdo. E a linguagem da educação, não. Ela exige um engajamento com questões de conteúdo, de propósito e de relações. Nesse processo, decisões que deveriam ser tomadas pelos educadores ocorrem em outros lugares. Na política, entre os elaboradores do currículo, do livro didático e de um sistema global de avaliação, que é o que a gente está vendo cada vez mais. Eu vou ter que passar mais rápido, porque por mais que a gente pense, eu vou falar em 20 minutos, não fala. Então, os estudantes não aprendem apenas a partir do que se diz, vai dizer o Biesta, mas do que se faz. E isso é algo muito importante, não é? Uma boa educação deve envolver, então, para ele, além da qualificação, a socialização e a subjetivação. Nesse sentido, eu chamaria a atenção de que o caráter essencialmente útil e produtivo da escola esvazia os sentidos da escola pública. Da escola pública como bem comum, como a gente vem discutindo aqui. E do trabalho docente, como um trabalho complexo e, por isso mesmo, profissional. Então, eu passo imediatamente para a terceira. A terceira estratégia que projetos como a Escola Sem Partido têm desempenhado, tem sido de desenvolver, de fomentar o medo. Por meio da intimidação e da vigilância e da censura, estabelecer um ambiente onde, por um lado, fomenta o ódio, como dizia a Miriam ontem, naquele sentido que dizia a Miriam, e, por outro, reinar a desconfiança. Ninguém está seguro para dizer o que pensa, o que faz, o que deseja. Um ambiente que vai sendo cada vez mais um ambiente perigoso, não é? Governado pelo risco. Um ambiente que incita ao individualismo. Ninguém mais confia em ninguém, eu só posso pensar por mim, eu só posso responder por mim. Uma estratégia que busca pôr em oposição a comunidade e os professores, a comunidade e a escola com a comunidade. Em uma pesquisa que nós fizemos, onde nós trabalhamos com mais de 420 professores em grupos focais, nós ouvimos muitas vezes os professores culparem as famílias. E eles vêm culpar a gente do resultado baixo no IDEB, a culpa é da família que não fez o papel dela. Que ótimo, né? Enquanto fica esse jogo de culpa, o professor culpa a família culpa o professor, está tudo bem, e eles continuam implementando as suas políticas. A relação com a comunidade, com o entorno escolar, nós sabemos que é fundamental na construção de sentidos da escola, sobretudo nos meios mais vulneráveis economicamente. Também é fundamental no sentido da construção dos projetos pedagógicos, naquele sentido de acolher a diversidade na escola, de compreender quais são as demandas do seu entorno, né, e a escola conseguir trabalhar nesse sentido, nessa parceria. Encontra um ambiente fragilizado pela cultura da performatividade. Esse projeto Escola Sem Partido, hoje alguém perguntava, não sei se foi a Andréia, por que é um projeto de 2004, mas ele só veio fazer muito estrago em 2014? Porque em 2004 a gente estava começando a viver esses processos de accountability. É uma suposição que eu tenho. Esses processos têm enfraquecido, debilitado a escola de uma tal maneira
que essa escola nossa hoje é muito mais frágil, muito mais débil para poder sofrer os arrancos desse projeto Escola Sem Partido do que era em 2004. Talvez em 2004 tivessem tentado, mas as nossas escolas estavam mais fortes, né? Resistiram mais. As políticas de avaliação têm enfraquecido os projetos pedagógicos das escolas como espaços de construção coletiva, pela necessidade de alcançar as metas de resultados, de subir o IDEB. Essa escola já não pensa sobre si e sobre o seu entorno, mas nas metas que tem de alcançar. A escola gasta a maior parte do tempo e da sua energia para se mostrar. Isso é o que tem feito a cultura da auditoria. A escola já não pensa mais em como educar os alunos, senão em como ir bem nas auditorias, em como ser auditável, como passar nesses relatórios. Ou seja, ela agora se preocupa em maquiar o contexto para parecer bonito, né? Porque é um bonito para ser mostrado, é isso que importa. A desconfiança, que antes de tudo é profissional e se estende para a sociedade, uma desconfiança em relação à profissionalidade do docente, ele é mesmo capaz de educar o meu filho? Ele é mesmo capaz de formá-lo para essa dita sociedade do futuro? Eu trabalho aqui com o conceito de sistemas peritos do Giddens, mas não vou entrar em detalhes. Fomentada pela cultura performática e meritocrática, estimula o individualismo, a ideia de que cada um deve cuidar do seu pedaço. E vai transformando, vai se tornando um processo de fabricação, no sentido que Boll, Thomas Popkiewicz e muitos outros autores na nossa área têm trabalhado, que são fabricações que são versões de uma organização ou pessoa que não existe. Não estão fora da verdade, mas também não transmitem simplesmente explicações diretas e verdadeiras. Elas são produzidas propositalmente para serem explicáveis. A fabricação implanta-se e é produzida por sistemas de registro e relatórios da prática. Esta também exclui outras coisas que não se adequem ao que se pretende que seja representado e transmitido. Então, nós podemos dizer, eu vou pular um pedaço grande aqui, mas não faz mal, de que nossas escolas, nosso ambiente vem mudando, justamente nesse sistema de fabricação. É necessário fabricar, é necessário pensar uma escola que seja uma escola auditável, uma escola que seja mostrável, mas isso interfere nas subjetividades dos professores, nas subjetividades de quem compõe essa escola, de quem integra essa instituição, essa coisa chamada escola. E a gente já pode sentir essas mudanças na subjetividade dos professores, assim, sem buscar muita coisa, com os próprios relatórios da OCDE. Eu vou citar muito rapidamente, resultado da própria Thales, que é a maior enquete feita com professores no mundo. Só no Brasil, a última Thales, porque agora, ano que vem, sai outra, mas a última Thales entrevistou 18 mil professores. E o relatório da Thales sobre o Brasil já mostra algumas mudanças nessa subjetividade que a gente precisa prestar atenção. Como que mudanças têm sido provocadas, trazendo novas culturas profissionais e modos de gestão da carreira que estão sendo incorporados pelos docentes individualmente. Por exemplo, 81% desses 18 mil brasileiros que responderam, professores brasileiros, acreditam que a divulgação do IDEB por escola tem um impacto positivo sobre a educação do Brasil. Ou seja, nós estamos falando de um regime, né, de um regime de verdade, onde o PISA, o IDEB é a verdade. Eles acreditam que a qualidade da educação é medida mesmo pelo IDEB. Ainda que muitos desses respondentes não sejam professores de matemática, português e ciências. Pode ser professor de arte, de educação física, mas ele continua achando que o que mede a qualidade da educação é a prova de português, de matemática e de ciência. 64% concordam que os resultados de avaliações externas têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na escola. É de chorar, né, gente? Eu estou com medo da próxima. Isso foi de 4 anos atrás. 69% declaram concordar, essa é a pior, 69% declaram concordar que professores mais dedicados deveriam receber maiores salários. Não precisa falar mais nada sobre a subjetividade aí do neoliberal aí que o
Vicente trazia, não é? Quem que são os professores mais dedicados? São os que trabalham nas escolas cujos alunos vão melhor nos testes. Isolamos todas as variáveis, né, socioeconômicas, isolamos o lugar de pertencimento dessas crianças, as condições que eles têm em casa, se eles são alimentados, não são alimentados, enfim. Para ir concluindo, vou para a quarta e última estratégia. Com esse projeto, então, Escola Sem Partido, que eu estou mirando mais ele, a última estratégia seria, então, ele constituir-se num projeto de poder mais amplo, que usa do medo e do controle para desarticular a resistência, esmaecer e castrar o pensamento crítico, e assim fazer da educação um grande negócio, ou seja, reduzir a função da escola. Mais uma vez, buscando Biesta, ele vai dizer que a escola, em seu próprio tecido, enfrenta a tensão entre a necessidade de atender às demandas da sociedade e a necessidade de preservar-se destas. A escola não pode ser usada instrumentalmente só para responder às demandas, né? Assim como a universidade. Isso vale muito, muito, muito para nós. Né? Isso quer dizer que a escola tem algo a fazer que não é automático, nem necessariamente útil à sociedade. Mas eu contava uma história em que eu fui calada por um governo democrático popular. Imagina isso num governo de direita. Ou seja, nós estamos colonizados por essa ideia de que a escola tem necessariamente que ser útil. E ser útil é ir bem no IDEB e no PISA. Nesse sentido, a educação implica em risco. Esses movimentos exprimem a necessidade da previsão, do controle sobre o processo educacional. O controle é a alma do capitalismo. Nós sabemos que todas as teorias administrativas, elas se desenvolveram pensando em como prever a taxa de exploração, como prever que o trabalhador não vai fazer diferente daquilo que é esperado dele. O mesmo é aplicado na escola, não é? Como fazer com que essa escola seja exatamente isso, que ela não forme criticamente esses indivíduos que poderiam constituir-se em cidadãos exigentes. O controle é central no capitalismo, no sentido da relação de exploração, mas hoje, na chamada sociedade do pós-panóptico, esse controle se dá de outras formas, que implicam na mobilização de subjetividades, combinando a flexibilidade e autonomia com ferramentas de controle menos visíveis, de uma certa internalização da responsabilidade, não é? Aquela ideia do La Boétie, o Senhor já está dentro dele, não é? Você não precisa nem pôr o Senhor de fora dele, o Senhor já está dentro dele, a servidão voluntária lá do La Boétie. O que combina muito nas nossas discussões com o que a gente vê como professor empreendedor, o professor solucionador de problemas. O foco da OCDE hoje, isso tem sido mais a minha discussão de pesquisa, mas não é o foco desse seminário, mas o foco da OCDE hoje tem sido na formação docente, de pensar como atuar na formação docente, no sentido de formar esse novo docente solucionador de problemas. Isto aqui é um bom professor que desenvolve boas práticas e que incorpora as chamadas boas práticas. Eu vou concluindo dizendo que esse estrago todo, que agora resulta nessa debilitação das nossas escolas frente a esses projetos como o Escola Sem Partido e como o homeschooling, que ainda é pior, porque o homeschooling é uma disputa pelo... Não sei o que é pior, para falar bem a verdade, tenho até medo disso, porque às vezes eu falo isso é pior, mas depois o outro vai ali e me convence que o pior é bem pior do que eu havia pensado. Bom, então, mas o homeschooling, na realidade, ele não é uma disputa só pela educação do meu filho, como meu filho é minha propriedade. É mais do que isso. Esse é o discurso. É uma disputa pelo fundo público. É uma disputa pelo voucher, que nós não estabelecemos o voucher, assim igual no Chile, de entregar para o pai, mas nós já estabelecemos o cálculo do voucher. No Brasil, todo mundo sabe quanto custa um estudante, quanto custa um aluno da educação infantil à universidade. Mas eu sou de um tempo que eu já não sabia quanto que a gente custava como aluno. E nem como professor, a gente dava aula sem pensar nesse cálculo. Hoje, qualquer professor é capaz de responder por esse cálculo. Então, essa disputa também é pelos fundos públicos. Pelo que a gente tem visto, essa debilitação
causada por esses processos, por esses projetos, tanto na educação pública quanto nos espaços escolares, ela vem depois de mais de 2 décadas de nova gestão pública, onde se instituiu, se naturalizou no senso comum que a lógica do serviço público é a lógica privada, que a gente tem que fazer mais com menos, em menos tempo. Essa nunca foi a lógica do Estado, essa nunca foi a lógica do bem comum, não pode ser, não deveria ser, mas está naturalizada. Se a gente faz uma pergunta nas turmas de graduação, experimentem fazer esse tipo de pergunta. O que diferencia a lógica de uma instituição pública de uma instituição privada? Vocês não vão chegar a isso, né, no seu fazer. Hoje nós estamos sob uma sociedade que naturalizou essa ideia de que o serviço público tem de ser lucrativo, ele tem de ser eficiente no sentido da racionalidade privada. Então, nesse sentido, nós fragilizamos essa educação. Estou aqui fazendo meia-culpa, porque eu também, muitas vezes, menosprezei esses projetos. A primeira vez que eu ouvi falar em escola sem partido, eu falei, gente, que absurdo, vocês estão preocupados com isso? Bobagem. Isso não vai ter a menor importância, né? E agora estamos aqui morrendo de medo do que poderá vir a acontecer. Então, eu queria só chamar a atenção que a nova gestão pública, na educação, ela tem um foco muito forte, já mostrado por alguns estudos interessantes. Tem um texto do Tony Berger e do Romuald Norman, que mostra que a nova gestão pública entra em muitos países do mundo, primeiro pela educação, por causa do financiamento da educação, que normalmente garfa uma boa parte do orçamento público. No nosso caso, especificamente, essa discussão vem justamente para tirar o foco do desinvestimento público que nós estamos vivendo hoje na educação, da creche à pós-graduação. E, por fim, para quebrar a força dos coletivos por meio dessa fragmentação e individualização, ou seja, de derrotar os sindicatos. Os sindicatos, por mais que nós os critiquemos, os sindicatos ainda têm sido o nosso... Esqueci como é que chama essa coisa que a gente põe na frente, né? A nossa trincheira de luta. Os sindicatos têm sido a nossa trincheira de luta. Não sei se a André, alguém me lembrava aí que a maior manifestação que a gente teve até hoje, depois do governo Bolsonaro, foi uma manifestação chamada inicialmente pela CNTE, né, do dia 15, acho que 15 de agosto, se não me engano, de maio, e que reuniu, né, e que conseguiu parar o país num processo que deixou a todos muito surpreendidos. Então, eu queria concluir dizendo que essas políticas conservadoras, elas impõem desafios para os docentes em sua complexidade. E queria só ler o que eu estou chamando dessa complexidade, que é uma citação do Biesta, e com isso termino. Complexidade que exige cuidado, julgamento situado e disposição para se comprometer com abertura e com o risco que a educação sempre carrega. Enquanto os burocratas podem continuar tentando manter esse risco afastado, no equivocado pressuposto de que a melhor educação é aquela que é completamente previsível, a educação como empreendimento humano, destinada à qualidade do crescimento de crianças e jovens, nunca pode acabar como uma forma de gerenciamento e controle. Precisa, outrossim, de pessoas dispostas a assumir o risco, arriscar-se a si mesmas para o futuro de modos humanos de existir juntas. Obrigada. Então, obrigada, professora. Eu acredito que os dois diálogos se complementaram, né? O Vicente, então, fazendo esse panorama da nova gestão pública, do gerencialismo, claro que num contexto específico do Chile, né? Mas mostra, então, como os direitos sociais vêm se constituindo como oportunidades, né, que sustenta esse discurso empreendedor, né, que produz subjetividades e implicações no trabalho docente, em que a professora Dalila vai mostrar, então, quais são esses efeitos, então, desse processo de individualização do social, né, por esse modelo neoliberal de conduzir as políticas, também produção de políticas conservadoras. Bom, então eu acho que a gente abre então para ampliar a discussão, abre para o debate. Quem gostaria de começar?
Alguma questão? Bom, boa tarde. Queria agradecer pelas falas, pelas contribuições. Até difícil, né? Porque é muita coisa, muita informação, é a última mesa do dia, e a gente falou de tantos assuntos, mas eu fiquei pensando também nessa questão do senso comum, Dalila, e desde a outra mesa também foi falado, que é necessário que a gente se articule na produção de um novo senso comum, que a gente perdeu. Acho que na década de 90 a gente conseguiu resistir aos ataques do neoliberalismo naquele momento, né? Porque a gente criou algumas, acho que a esquerda ou as esquerdas, né, construíram algumas questões em torno sobre que a privatização, por exemplo, era algo ruim, né? Que a privatização traria precarização, por exemplo, nós conseguimos fazer essas associações. E hoje a gente está vendo que está numa desvantagem muito grande, né? Porque esse discurso retornou com força, até porque nos governos que a gente dita os progressistas, a privatização também avançou. Não essa privatização direta, mas a privatização indireta, ou por dentro, né? Como alguns autores, né, costumam dizer, que o managerialismo ou o gerencialismo avança não só como privatização direta, mas, sobretudo, a entrega dos sistemas, né? A privatização endógena, vamos dizer assim, do sistema educativo. E aí eu queria saber, bom, e aí como é que a gente pensa um novo sentido comum para as políticas, né? E tirar o docente desse lugar, porque o docente ao mesmo tempo é o herói, é visto como o alvo das políticas, como aquele que vai salvar a escola, que vai alterar o sentido, né, da escola, mas ao mesmo tempo é o grande vilão, né? Nessas políticas neoconservadoras ele é atacado, e essas políticas de avaliação também colocam ele numa posição subalterna, né? Tentando colocá-lo como um culpado da crise. Então, por um lado, essa questão do senso comum. Outra coisa é a questão das contradições nesse discurso das políticas baseadas em evidências, né? Porque querem dados e produzem os dados à sua forma, à sua maneira, porque tudo tem que ser baseado, né, nesses números. E, por outro lado, a gente vê também como o sistema de inteligência do Estado vem sendo destruído, né? Todo o sistema de produção de dados, o INPE, o CNPq, a CAPES, né, vem sendo atacados duramente nessa conjuntura, né? Então, assim, por um lado, os dados servem, por outro, vamos descartá-los porque eles estão dizendo coisas demais e nós não interessa essa realidade, porque nós não queremos desvelar essa realidade concreta, porque ela traz problemas. Então, a gente maqueia, né, traz um índice que produz uma determinada forma de ver o mundo, né? Então, eu queria que falasse também um pouquinho dessas contradições, porque eu acho que a gente tem que atuar nessas fissuras também, né? E buscando também criar novos sentidos. Gostei muito, né? Gosto muito, a gente fica muito emocionado. Que bom que o Chile está nessa onda, né, de superação, porque é a única esperança ainda, acho que para a América Latina, de que a gente pode ver uma luz no fim do túnel. Achei muito interessante a frase que você destacou em um momento, que era hasta que la dignidad sea costumbre. Achei muito interessante. Acho que a gente tem que criar algumas frases de efeito também para a gente atrair mais trabalhadores, mais pessoas para o nosso lado. Então, começar elogiando a mesa, né? Eu acho que a gente tem tido ótimas oportunidades aqui para aprofundar o tema do seminário. Eu acho que hoje à tarde tem sido fantástica, né? Então, nos remete a refletir sobre uma série de questões. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para dialogar um pouquinho com vocês a respeito do avanço, justamente, né, das políticas neoconservadoras, que tem como um grande alvo o professor. Eu acho que nós somos um dos grandes alvos das políticas conservadoras, né? Os servidores públicos no Brasil têm sido transformados em inimigos públicos, né? Todas as políticas do governo têm nos colocado como inimigos do público, e nós, professores, de uma forma muito específica, né? Então, sobre a formação do professor e sobre o trabalho docente, disso decorrem várias consequências. Eu gostaria de dialogar com vocês a respeito de algumas delas, né? Uma que está dentro do próprio Futurice, né, desse programa do governo federal, que vai atingir não apenas a formação de professores, tirando ela, de alguma forma, dentro das universidades. Eu imagino isso por conta do profundo crescimento da formação dos professores em curso de educação à distância, né?
A Bernadette Gatti, até numa entrevista faz 2 anos, eu acho, 1 ano e pouco atrás, na revista Época, ela já falava que 80% dos professores estão sendo formados em EAD no Brasil. Né? Essa realidade não deve ter mudado. Né? E essa jogada do governo federal, através do Futurice, tem nos colocado sob uma condição de medo muito forte. E eu vejo isso até dentro da Faculdade de Educação da nossa universidade. Né? A gente está vivendo uma espécie de terror. Né? Eu acho que esse seminário reflete um pouco disso. Nós estamos em frente à faculdade, né? Estamos aqui tratando um tema fantástico, né? E digamos, a reverberação que nós pretendíamos não se dá da forma como a gente gostaria, né? Por conta, eu justifico até por conta desse medo. As pessoas estão muito contidas, muito amedrontadas com tudo que está acontecendo, né? Retirando as suas postagens do Facebook, essas coisas todas, né? Mas, concretamente, quer dizer, nós temos sido alvo, né? E acho que o esfacelamento do trabalho docente é de grande valia para a constituição da sociedade neoliberal neoconservadora nos moldes pretendidos para o século XXI, né? Com base, inclusive, na precarização do trabalho docente. Né? Então, eu gostaria de trazer alguns elementos que me parece que estejam apontados para o futuro bem próximo, no que diz respeito à formação docente e ao trabalho docente. Né? Como, por exemplo, o fim das carreiras docentes. Né? Acho que o futuro se traz um pouco sobre isso, e cada vez mais, acho que a Dalila trouxe aqui na sua fala, né, dos professores que já estão aceitando que aqueles, né, mais competentes recebam mais. Né? Isso ainda está na Constituição brasileira, de alguma forma, mas, como eu falei anteriormente, né, isso não tem valor nenhum mais. Né? E a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul, o governador colocou um projeto que destrói a carreira dos professores do magistério. Né? Então, um pouco a questão da destruição da carreira, né, da desvalorização profissional e da criação de uma nova cultura docente, né, que é essa cultura docente completamente apartada, sem sociabilidade, que vem através das plataformas de professores, como o iProf, por exemplo, que já está sendo utilizada em algumas escolas de Pelotas, especialmente as escolas privadas, não é? Que é o quê? Que é o fato de, quando falta algum professor, tu vai lá no aplicativo, onde tem os professores cadastrados, então tu chama um professor que está ali para dar aula, 1, 2, 3 aulas. Né? Isso é legal, por conta, né, do trabalho intermitente, certo? E no Serviço Público Federal, isto poderá ser também aplicado por conta de que já é legal a terceirização da atividade fim, através das reformas do governo Temer, como já falamos. Né? Então, quer dizer, nós podemos chegar ao momento, né, do fim das carreiras e da nossa contratação de forma precária, através, inclusive, de aplicativos. Né? E, para isso, é necessário uma nova cultura, uma nova concepção de relação social entre trabalho e capital, e uma nova relação entre o conhecimento, o professor e seu aluno, que pode estar sendo construída através da formação em escolas de educação à distância, sem nenhuma relação com a prática, e através do gosto pelo aplicativo, né? Onde a gente acha interessante, quer dizer, novas relações de trabalho que são completamente precarizadas e que são importantes também, levando em consideração o que a Dalila falou no fim, né, que vai gerar o fim do sindicalismo. Porque o que leva o sindicalismo são os coágulos de sociabilidade dentro do trabalho, que esse tipo de mecanismo de recrutamento vai evitar. Né? E o próprio convívio social numa mesma escola também pode não estar mais sendo possível através dessa nova realidade. Então, dialogando um pouco assim sobre os medos do futuro que estão sendo construídos no presente. Mais alguém? Olá, agradeço a explanação de vocês. É uma questão para o professor Vicente. Eu fiquei curiosa para saber um pouco mais sobre a lei essa que criminaliza os estudantes e os professores, como se poderia resumir um pouquinho como que se deu essa lei aula segura, como que eles construíram, assim, passito a passito, um pouco, assim, se é possível resumir. E
Como é que é a questão no Chile sobre... Me interessa saber, não é o tema deste evento, mas, assim, por ser um tema meu de pesquisa, sobre as políticas públicas, essas políticas no Chile de combate à fome, hambre, se existe alguma coisa, como é que se dá o combate à desigualdade social, levando em consideração que combate é uma expressão muito mais progressista do que neoliberal ou liberal, né? Enfim, é isso. Mas principalmente se o senhor puder trazer um pouco sobre essa lei Aula Segura. Obrigada. Tá. Quem começa? Bueno, primero agradecer los comentarios y las preguntas también, y disculparme también, como imaginan, justo venir aquí en este momento en que en Chile están pasando las cosas es bien distinto. Yo obviamente antes de esto, bueno, esto en Chile nos está pasando. Hace 2 meses atrás todos teníamos planificaciones, etcétera, que bueno, nada se ha cumplido, pero por suerte nada se ha cumplido. Y como decías tú, efectivamente, varios pensábamos que el estallido social o que esto ya pronto iba a ocurrir. Ahí con Rodrigo, la gente de Estrado, que además trabajamos mucho con colectivos de profesores, colectivos de trabajadores, estudiantes, etcétera, muy apegado al espacio social real y cotidiano. Veíamos cómo iba por un lado la tolerancia estaba llegando a un límite, y por otro ya habían crecido formas de organización que estaban superando de cierto modo, de un modo bien subterráneo, sí, muchas formas de precarización, o sea, y de individualización también en el campo del trabajo docente, también para los profesores. Entonces, en Chile, por ejemplo, por una parte, ya Verónica decía, más o menos las escuelas públicas son cada vez menos, siendo casi todas financiadas públicamente. Las escuelas de propiedad pública, que en nuestro caso son municipales y ahora están en un proceso de transición a una nueva unidad que se llama Servicios Locales de Educación, son muy pocas, son el 34% de los estudiantes están en escuelas públicas propiamente tales, municipales o pertenecientes a estos servicios locales de educación, mientras que la mayor parte están en escuelas subvencionadas, financiadas estatalmente, que es más o menos, si el 34 es cerca del 60% de los estudiantes están en estas escuelas subvencionadas, financiadas públicamente. Y las formas de contratación son bastante precarias. Incluso en la escuela municipal había una estadística que más del 50% de los profesores de las escuelas públicas están contratados mediante un formato de contrato por meses. Se les contrata 10 meses, los meses que hacen clases. Entonces eso no les permite estabilidad y y dificulta, si bien se sindicalizan, se afilian al colegio de profesores, ha ido bajando esto. Luego los otros profesores, los profesores de la escuela privada, subvencionada, financiada públicamente, ya están en condiciones ahí ya está toda las formas de vinculación flexible a la cual pueden acceder todas las empresas privadas. Entonces hay profesores que pagan, o sea que se les paga mediante una boleta de prestación de servicio, muchos a contrata y otros con contratos indefinidos, pero con imposibilidad casi de sindicalizarse. Sin embargo, en este tiempo fue creciendo fuertemente
las formas de organización interna. Ya, por ejemplo, yo trabajo desde hace muchos años con un colectivo de profesores que son, bueno, eran profesores jóvenes hace 10 años atrás, ya son 10 años menos jóvenes, pero todavía son bastante jóvenes, que es uno de los colectivos que hoy a nivel nacional surgieron en Valparaíso y hoy a nivel nacional son muy fuertes. Incluso hoy tienen un candidato a la presidencia del Colegio de Profesores, que es el sindicato de profesores más grande, que es Eduardo González del MUD. Entonces ellos también han abierto toda una... ellos son un ejemplo, son varios colectivos, hay muchos colectivos que emergieron más o menos en paralelo desde fines de la década, durante la segunda mitad de la década pasada, y que han persistido en Santiago, en todas las regiones del país. Y bueno, y han empezado a promover formas de sindicalización en las escuelas privadas. Entonces, eso a la vez, mientras el neoliberalismo ha ido aumentando su fuerza, y yo creo que tú lo dijiste muy bien, Mauro, se le trata al profesor como un enemigo público desde la política, y desde la política neoliberalizadora, se ataca, no lo dijiste con esas palabras, por ahí lo tenía anotado, pero en estos momentos lo perdí, pero se le trata como un blanco de políticas públicas, como una suerte de enemigo que debe ser como... Hay una autora, Helen Gunter, que debe ser, dice, una autora inglesa, ella lo dice respecto a las políticas en Inglaterra, a los profesores se les trata, ella hace una analogía que a mí me resulta extraña, se les trata como a los mineros del carbón o como a los terroristas, así los pone a todos en el... que deben ser acallados, deben ser controlados por la política pública, casi como una política de orden y seguridad. Y claro, y sin embargo, los profesores han encontrado formas de organizarse en la precariedad. Los espacios de Facebook, los chats de WhatsApp han sido formas de organización que lo complementan con la clásica asamblea, que sigue siendo relevante. Entonces ahí han ido construyendo formas de resistencia, una asamblea en que van con los niños, porque cómo cuidan a los niños, así juegan con los niños mientras van discutiendo sus objetivos, su discusión política. Voy a la respuesta en torno a la ley Aula Segura. Primero una respuesta en torno al tema de las políticas contra el hambre. En Chile en estos momentos no es un problema el hambre, y en buena parte es por una política que se inició cuando llegó la democracia el año 90, que existe una entidad que es más antigua, que es la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, que depende del Ministerio de Educación. El año 90 se inició un plan de alimentación en las escuelas, esto es muy importante. En todas las escuelas de Chile de financiamientos públicos, sean públicas o privadas, los niños acceden a alimentación. Entonces tienen y alimentación controlada nutricionalmente. Entonces el niño en su casa sigue tomando té o agua con una sopa de hueso, que es como se come en Chile, aquí debe ser algo parecido. Un hueso, el hueso se le pone al agua y se hierve para que le dé sabor, y es sopa de hueso, nada más. Todavía eso sigue ocurriendo en sus casas, pero en la escuela comen, y comen bien, controlado nutricionalmente, llegan a comer hasta 3 comidas en algunos casos. Entonces, el desayuno, luego el almuerzo y luego una merienda. Entonces, esta política es bien interesante porque es un negocio empresarial, por eso esto se ha mantenido. Inicialmente se iba a promover que fueran organizaciones sociales las que hicieran esto. En Chile, en la dictadura, habían ollas comunes que fueron las que contuvieron el hambre en esos momentos, que la población se organizaba, los sectores más pobres se organizaban para cocinarse entre todos. Y era una organización muy interesante que el gobierno quiso transformarla en las empresas que dieran estos servicios de alimentación. Pero bueno, la historia es larga, pero les pusieron capacitación de emprendimiento y murieron las ollas comunes. Así que
Hoy es Sodexo, son las grandes empresas mundiales de alimentación las que están dando la alimentación a nuestros niños en Chile. Así que es un gran negocio empresarial, por lo que entenderás que va a seguir esto. Lo que sea negocio empresarial con financiamiento público es excelente en Chile, eso va a continuar. Respecto a la ley Aula Segura, la ley Aula Segura fue una propuesta de este gobierno de Piñera el año 2018 y que lo que hace es reforzar la posición directiva. Yo publiqué un artículo en torno a esta ley, no es solo en torno a la ley Aula Segura, en torno a las regulaciones en relación a la posición directiva en la revista de educación de la Universidad Estadual de Bahía, la revista la FAEVA, en el dossier de la FAEVA, que además es un dossier muy bueno, lo recomiendo, en que se habla mucho de gerencialismo y también creo que tú fuiste coordinadora de ese dossier. Dalila fue coordinadora del dossier, es muy bueno. Entonces lo recomiendo. Ahí yo publiqué un artículo en que justamente agarré el proyecto Aula Segura como una de las últimas regulaciones, pues el nombre que tiene es bien curioso, lo estoy buscando, es... No, ley que fortalece, la ley Aula Segura, que esta ley de expulsión, se denomina así, su nombre real es ley que fortalece las facultades de los directores de los establecimientos educacionales en materia de convivencia escolar. Fortalecimiento de facultades en temas referentes a convivencia escolar. En realidad una ley de expulsiones, en que el director puede expulsar por su propia voluntad, tiene que elaborar un informe, pero nadie le cuestiona su decisión, puede poner lo que quiera en ese informe en términos prácticos, porque no hay ninguna instancia superior de apelación. Es el propio director o directora el único que toma la decisión y es a su vez la única instancia de apelación, porque la ley ofrece una instancia de apelación, pero en que los estudiantes pueden hacer una argumentación, un escrito, los estudiantes solos de las escuelas más pobres, haciendo un escrito argumentando contra el director, y el director vuelve a ser quien toma la decisión frente a la apelación también, sin tener que dar ninguna explicación a nadie. Entonces, hasta ahora, en su funcionamiento, las apelaciones internas, ninguna ha fructificado, porque el director toma la decisión y chao, se va. Pero lo que ha pasado es que y esto es una noticia de hoy, digamos de esta semana, el primer liceo en el cual se aplicó la ley de Aula Segura fue un liceo de Concepción, una escuela de enseñanza media que es muy famosa en Concepción, que es la segunda ciudad más grande del país después de Santiago. Entonces, ahí el director decidió expulsar por ley de Aula Segura a todo el centro de alumnos, es decir, los dirigentes escogidos por los estudiantes. Los expulsó a esos dirigentes porque estaban cuestionando su gestión, porque su gestión era muy autoritaria. Entonces, la directiva del centro de alumnos, en representación de todos los estudiantes, cuestiona al director y el director los expulsa por ley Aula Segura. Ellos presentaron un recurso ante la Corte de Apelaciones, un recurso judicial. En el fondo, el recurso lo hicieron apelando a otras leyes y pidiéndole a la Corte que responda a ley de derechos del niño, convenciones que ha firmado el país, etc. Los niños fueron expulsados ya y no pudieron volver a ingresar a esa escuela. Sin embargo, el veredicto que se dio recién, un proceso judicial es largo, recién fue tomado esta semana, mientras aquí ya nosotros habíamos, creo que fue el lunes, ese veredicto le dio la razón a los niños. Yo no conozco el detalle del veredicto, habría que descargarlo, es público, como todos los veredictos judiciales. Lo que dice la noticia es que justamente
la ley fue considerado como un veredicto que podría inhabilitar a la ley Aula Segura porque atenta contra los derechos de los niños. Entonces habría que leer bien. Los niños y sus familias lo que hicieron fue muy interesante porque fueron los primeros expulsados por esta ley. Luego hay muchos expulsados, muchos, pero ellos decidieron afrontarlo judicialmente. Y yo creo que es algo que en este contexto que haya surgido este veredicto es algo relevante y hay que atenderlo. Eso. Bom, na realidade, são uns breves comentários sobre o que pergunta a Luciana, a primeira Luciana, sobre o senso comum. Eu não sei a resposta para isso, como que nós podemos contribuir na construção de um novo senso comum. Eu acho que com esses meios de comunicação trabalhando contra a verdade, né, contra o nosso ponto de vista, fica muito difícil. Porque, na realidade, esse senso comum, eu entendo que, especialmente no caso do Brasil, a televisão joga um papel muito importante. Acaba que é a televisão que diz, em última instância, o que vale, o que não vale, o que é importante, o que não é importante. E, enfim, o telespectador passivamente aceita aquilo. Eu queria ter alguma pista nesse sentido. Agora, no que se refere ao governo Bolsonaro e os dados, eu acho que isso que você falou é válido para qualquer governo, mas menos para o governo Bolsonaro. Por isso que não tem nenhuma contradição dele querer acabar com a CAPES, com o CNPq, com o INPE. Não é um governo que trabalha com dados, ele trabalha com dados da cabeça dele. Quem viu ele falando dos 300 dias, o balanço que ele fez dos 300 dias de governo, ele só falou mentira. Ele falou mentira atrás de mentira, a maioria, não sei o quê, não sei o quê. Até o Estadão, a Folha, o Globo, todos tiveram que dizer que era mentira o que ele estava falando, que os dados não diziam aquilo. Ele dizia, o período que menos teve queimadas na Amazonas. O mundo inteiro está louco aqui, morrendo de medo de acabar de queimar a Amazonas. Ou seja, o sujeito fala o que ele quer, né? Eles usam os dados de forma leviana, como eles usam muitas coisas de forma leviana. Então, eles não têm qualquer respeito pela universidade, pela produção de dados. Então, acho que isso que a gente está discutindo faz muito sentido em governos, vamos dizer, de direita, de centro-direita, mas que tem a razoabilidade de defender um projeto. Por exemplo, com o PSDB, isso funcionava. A gente disputava, tinha uma discussão na base dos dados. Agora, para esse governo, tanto faz se tem Enem, se não tem Enem, o ministro vai falar do Enem, não sabe muito bem o que ele está falando. Como eu comentei aqui, ele já soprou que nós tivemos o último lugar no PISA, mas ele está achando até bom, que é mais uma coisa para ele espezinhar as gestões passadas. Então, não faz muito sentido. Eu acho que é um governo que trabalha com fake news, até para ele mesmo. Né? Até para ele mesmo acreditar que está tudo bem, que ele pode seguir. Talvez eu esteja sendo, mais uma vez, pouco cuidadosa. Agora, com relação ao que colocou o Mauro, eu não tenho o mesmo conhecimento que você da educação superior e da carreira na educação superior. Para mim, o Mauro é até uma referência nesses assuntos. Quando eu tenho dúvidas, até sobre a minha aposentadoria, eu fui conversar com ele, porque já foi de sindicato, foi reitor, enfim, ele conhece a coisa por dentro. E eu não pesquiso educação superior. Mas o que eu posso te dizer é que isso que você chamou do fim das carreiras, tem um estudo muito interessante de um colega peruano que se chama Ricardo Cuenca. Hoje mesmo estava aqui conversando com ele por WhatsApp, que ele está terminou de fazer um artigo para um outro dossiê também muito bueno, que estou organizando, para a revista da UFOP. Bom, o Ricardo fez um estudo pegando 18 países da América Latina e analisou a carreira nesses 18 países. Foi por encomenda da Unesco. Mas, a partir daí, ele já produziu alguns artigos analisando o que ele viu. E o que a gente percebe, ele separa em 3 grupos, né, esses países, ele consegue organizar em 3 grupos, mas o que a gente percebe é que as carreiras docentes estão sob ataque. Nós estamos vivendo uma verdadeira deterioração das carreiras docentes. O grupo que impera, um grupo que ele chama que vive um regime híbrido entre as carreiras tradicionais, essas pensadas, né, como foram
tradicionalmente organizadas nos estados latino-americanos a partir dos anos 50, mas já combinadas com esses regimes, como mostrava o Vicente, baseado na avaliação, onde se perde a estabilidade no emprego, depois de uma determinada avaliação de 2 ou de 3, a pessoa pode ser demitida, enfim. Então, ele mostra que realmente nós estamos vivendo um ataque a essas carreiras. E isso, quando a gente estuda dentro do Brasil, o cenário é muito igual, independente de orientação político-partidária. Nós acabamos de lançar um livro no bojo dessa cooperação que eu mencionava aqui no início, que chama A Política Educacional em Contexto de Desigualdade, onde nós analisamos a política educacional nos 9 estados do Nordeste. Vocês sabem que os 9 estados do Nordeste não elegeram Bolsonaro, não votaram no Bolsonaro. Vocês devem lembrar do mapa, né? Os 9 estados do Nordeste são constituídos na sua grande maioria por partidos de esquerda, ou como o PCdoB e o PT, ou de centro-esquerda, como o PSB, e tem um governo do MDB, agora é MDB. Mas, analisando esses 9 estados do Nordeste, a gente observa o mesmo regime de precarização das carreiras, isso que nós estamos chamando de precarização, de perda de direitos, perda de estabilidade, perda de... a diminuição do... Porque isso é um dos indicadores de carreira boa. Carreira boa é aquela que é longa, né? Que você tem muitos passos para conquistar. Eles vão empobrecendo, achatamento de carreiras. Mas o que é também muito assustador é a entrada das OS. Nós estamos vivendo no Brasil o regime de escolas charters em vários estados e ninguém está falando disso, ou pouca gente está falando disso. O estado de Goiás já implantou essas escolas. Ele já privatizou, terceirizou a gestão da escola. O estado da Bahia já anunciou a terceirização e o estado de Minas já começou com o governo Zema o processo de terceirização da gestão. Quer dizer, a gestão da escola está tão no foco desse governo que ou ela deve ser entregue a uma OS, a uma instituição privada, ou aos militares. A última coisa que ele quer é que a gestão da escola, fique com o próprio docente. Então, nós estamos vivendo processos muito complicados nesse sentido. Uma das primeiras medidas do governo Bolsonaro foi contra os sindicatos. Foi cortar o repasse direto, né, o desconto em folha para os sindicatos. Mal sabe ele que isso atinge pouco os sindicatos docentes, porque como eles foram criados no regime de autonomia, né, contra uma lei que proibia a sua existência, muitos dos sindicatos docentes no Brasil não vivem de imposto sindical. São poucos os que dependem do imposto sindical para a sua sobrevivência. Por fim, eu queria dizer que, ainda dentro do que a Luciana trouxe, mas da Luciana primeira, mas também que trouxe o Mauro, que se a gente pode pensar alguma forma de contribuição no debate, para que a gente não fique também só entre nós, falando só entre nós, nesse conforto que é, né? Eu achei até que a gente ia ter aqui no público defensores de políticas conservadoras porque já que era o título, né, políticas conservadoras, porque nós estamos rindo, mas nós fizemos um debate lá na FAI, tem menos de 2 anos, lá na UFMG, e nós fomos surpreendidos por um grupo que foi lá defender outro ponto de vista. Foi lá defender a favor da escola sem partido. Foi uma confusão essa discussão. Mas eu queria dizer que, para mim, tem uma questão aí que a gente precisa pensar mais a respeito, recuperando a nossa história recente. Eu acho que as coisas passam por um fortalecimento dos vínculos entre escola e comunidade. A gente precisa reforçar mais esses vínculos, né? Essa coisa de colocar a família contra o professor contra a família contra a escola contra a família, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Então, só lembrando que as greves de 1978 e 1979, onde o movimento docente foi protagonista, junto com os metalúrgicos, na criação, né, naquilo que nós convencionamos chamar de novo sindicalismo, que deu origem à CUT, ao Partido dos Trabalhadores, no caso das greves de educação, elas contaram com importante apoio das comunidades locais. A sociedade foi para a rua junto com os professores. Em Belo Horizonte,
tem uma história muito bonita, que é a minha cidade, tem uma história muito bonita de como que a comunidade ocupou a Praça da Liberdade junto com os professores, né? A comunidade fazia acampamento ali, fortalecendo esses vínculos entre escola e comunidade, dizendo, bom, nós queremos uma escola melhor para os nossos filhos, por isso nós apoiamos a luta dos professores, porque quando eles brigam por melhoria das suas condições de trabalho, eles estão brigando por melhoria da educação, por melhoria do atendimento educacional. Também tem um exemplo, esse exemplo está num artigo escrito pela presidente, então presidente na época do Sindicato dos Professores de Chicago, e foi traduzido, foi até com a ajuda do Javier, um colega chileno, que nós chegamos até ela. Está num livro organizado por mim e pela Savana Diniz, sobre sindicalismo docente, em que ela conta a experiência de como, em Chicago, eles conseguiram reverter as escolas charters, reverter esse processo de uma brutal privatização das escolas, com apoio da comunidade. Eles foram de casa em casa conversando com os pais. Eles criaram uma espécie assim, de um roteiro para discutir com os pais, para disputar a opinião das famílias. Eu acho que a gente precisa pensar mais sobre isso. Nós temos um setor educacional no Brasil muito bem organizado, a nossa sociedade educacional é altamente organizada, as associações acadêmicas conversam com as associações sindicais, o Fórum Nacional Popular de Educação é um espaço muito rico, eu já estive lá dentro representando uma entidade. Eu acho que essa é uma questão para a gente levar para esse espaço, estabelecer uma agenda dessa natureza, porque por cima está difícil, a gente vai ter que pensar a coisa um pouco mais por baixo. É isso, obrigada. Então, obrigada, professores, né, pela contribuição dessa segunda mesa à tarde. Eu acho que a gente encerra por hoje, né, com as contribuições e eu acredito que o que a gente tem de inquietação é pensar qual é o papel da escola, né, diante dessas questões que vêm redefinindo também o trabalho dos professores, né, que vem conduzindo as políticas. Bom, então, o convite se estende para amanhã, para a gente ficar pensando, então, as políticas conservadoras e a educação básica, né, nas 3 etapas da educação básica, pensar também o currículo e também, então, a partir de todas as discussões, fazer um momento de debate, né, com um documentário Lute como uma Menina. Então, amanhã a gente continua com as discussões. Esperamos vocês. Obrigada.